Olá, amigos do Facilitando Acupuntura, tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, estou aqui para dar dica de um livro de acupuntura. Você começou a assistir os vídeos aqui no canal, começou a se apaixonar por medicina chinesa, acha que quer estudar. Você é leigo, mas gostou desse universo, quer aprender aí alguma coisinha ou outra para fazer um autocuidado ou cuidar das pessoas da sua casa? Então esse vídeo é para você, vem comigo. Muito bem, pessoal, então hoje eu resolvi fazer um vídeo para mostrar um pouquinho do meu trabalho que talvez vocês não conheçam fora aqui dessa telinha do YouTube. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta formada em 2002 e desde 2003 eu trabalho com medicina chinesa. Comecei trabalhando com auriculoterapia, depois fui trabalhar com acupuntura sistêmica e desse trajeto todo até agora, que é 2023, eu lancei 4 livros. E depois eu falo dos outros 3, mas hoje o que eu quero mostrar para vocês é esse livro aqui, ó, o Facilitando a Acupuntura. Esse livro foi lançado em maio de 2022 pela editora Inserir e nele contém um pouquinho de cada coisa que todo estudante de medicina chinesa, todo profissional de medicina chinesa e todo curioso de medicina chinesa deveria ler. E eu tentei colocar do mesmo jeitinho que eu faço aqui os vídeos do YouTube, do mesmo jeitinho que eu faço os posts lá no Instagram, de uma forma fácil para que você possa entender e possa praticar medicina chinesa pelo bem da sua saúde e da saúde dos seus pacientes. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele. Como eu disse, ele saiu pela editora Inserir em maio de 2022 e esse livro, gente, ele tem a capa dura. Eu já nem lembro quantas páginas ele tem, mas então, 280 páginas de delícia de conhecimento de medicina chinesa em capa dura. E como é que a gente dividiu esse livro aqui? Como é que eu quis escrever esse livro para vocês? Em medicina chinesa, nós temos 2 bases de conhecimento muito grandes, que é o conhecimento de tratamento, de diagnóstico e tratamento por 5 elementos, e diagnóstico e tratamento por síndromes. E tem gente que gosta de tratar por 5 elementos, tem gente que gosta de tratar por síndromes, e aí eu resolvi, para parar com essa briga, abordar os 2 assuntos desde o comecinho. Então eu fiz lá no comecinho a introdução à medicina chinesa, falando do Yin, do Yang, das energias que regem a medicina chinesa, e depois comecei a falar de 5 elementos, 5 elementos, das leis que regem os 5 elementos, e tá tudo muito bem desenhadinho, tem muita tabela, tem muito gráfico, tem muita ilustração para que você possa entender direitinho o caminho pelos 5 elementos e de todo o resto do livro também. Então, para mostrar aqui para vocês, eu vou colocar aqui pertinho, aqui tem tabelas de sintomas pelos 5 elementos, como que você pode tratar de acordo com sintomas de excesso, sintomas de deficiência. Muitas vezes as pessoas que estudam medicina chinesa têm muita dúvida entre excesso e deficiência e aqui eu explico direitinho como diferenciar. Depois a gente segue um pouquinho mais para frente, ó, mostro o pentagrama. Aqui eu explico as leis de mãe e filho, de avô e neto, como que essas leis são usadas na prática clínica. Muitas vezes a gente aprende, né, lei de mãe, filho, avô e neto, eu tenho vídeo aqui no canal sobre isso, mas não entende muito bem como usar isso na prática clínica. Então, nesse livro aqui, eu trago essa realidade da prática clínica como? Ensinando quais são os pontos de acupuntura sistêmica, de acupuntura auricular e de dietoterapia, quais alimentos devem ser comidos ou evitados de acordo com os 5 elementos. Tudo completinho aqui. Então você que está começando a estudar agora e fala, nossa, eu não sei que ponto usar, aqui eu te ensino a diagnosticar e te ensino a tratar também. E aí depois que a gente termina toda essa parte de 5 elementos, a gente vai lá para síndromes. Mas para chegar a um diagnóstico bom de síndromes, a gente precisa saber muita avaliação. Então eu fiz aqui, eu descrevi nesse livro exatamente qual é a avaliação que eu faço no meu consultório, quais são os itens da avaliação, da ficha de avaliação que eu faço no meu consultório. E o porquê de cada coisa. O que pode ser? Um intestino preso, uma menstruação atrasada, se a pessoa pratica esporte ou não, e por que é importante perguntar isso? Em relação ao medicamento que a pessoa consome, por que é importante perguntar isso? Onde a gente vai usar isso no nosso diagnóstico de medicina chinesa?
E coloquei também o que vocês gostam muito e tem muita dificuldade, que são a questão da língua. Então aqui tem um mapa da língua, como que você pode usar o mapa da língua, tem como você pode avaliar o pulso, e coloquei uma coisa que pouquíssima pessoa aborda, foi mais a título de curiosidade, mas foi um negócio muito legal, de como você avalia a mão do seu paciente. Então a mão tem tamanhos diferentes, os dedos podem ser mais compridos, mais curtos, os veios da mão podem ser mais desenhados ou menos, e o que isso diz a respeito da saúde, do caráter, do comportamento do seu paciente. Então a gente tem aqui a avaliação de mão também. Gente, o que mais que a gente encontra aqui? Terminando a parte então, da avaliação, então você tem língua, tem pulso, tem dezenas de perguntas que vocês podem fazer para o seu paciente, por que você faz. A gente vai entrar em cada função de cada órgão e cada víscera na medicina chinesa. Então eu vou falar de fígado, de baixo, de pulmão, de coração, de rim e os seus acoplados. Então eu vou falar de bexiga, de estômago, intestino delgado, intestino grosso, vesícula biliar, tudo separadinho. Qual é a síndrome que pode acometer cada um dos órgãos? E gente, tá tudo separado em tabela. Eu vou mostrar aqui 2 exemplos para vocês. Depois que eu faço todo o texto corrido, escrito, bonitinho, eu coloco aqui para vocês qual é a síndrome, qual ponto de acupuntura você pode usar para tratar essa síndrome, qual é a localização do ponto de acupuntura para tratar essa síndrome, qual ponto de aurículo. Não tem foto de ponto no livro, tá, gente? Então não compre esse livro se você precisar de foto de ponto, mas existe a descrição de onde ele está. Tanto no aurículo quanto no corpo tem a descrição de onde ele está localizado. Então, se você precisa de foto, você vai precisar de um atlas de acupuntura. Mas aqui a gente tem as descrições. Então, tudo bonitinho. Fala da síndrome de todo mundo e depois determino como é o tratamento feito com alimentação, o tratamento com ponto de acupuntura sistêmica e também com ponto de auriculoterapia. Vocês estão vendo que aqui está amarelinho? Porque o amarelo representa o elemento terra. Mas se você for lá, por exemplo, o elemento madeira, você vai encontrar a cor verde, porque está falando de elemento madeira. Todo livro ele tem as cores de acordo com o elemento que você está estudando. Então ficou, ó, chuchu, isso aqui ficou top para você aprender já memorizando por elemento pelas cores. Muito bem, além disso, essa aqui que eu mostrei por último, tirar uma tabela de alimentos, tá? Então aqui mostra na tabelinha de alimentos, se você, por exemplo, tem calor de fígado, se você tem vento no fígado, tem alimentos aqui frios, frescos, neutros, mornos e quentes para você conseguir indicar o alimento para o seu paciente ou o que você precisa comer ou não deve comer de acordo com a síndrome que você tem o diagnóstico. E, por último e não menos importante, nós temos aqui um capítulo inteiro falando das doenças mais comuns do consultório, então hipertensão, diabetes, obesidade, infertilidade, cólica menstrual, um capítulo inteiro falando do que é mais normal no consultório e com os pontos que eu indico como tratar, né? Então também fala um pouco sobre os materiais que você pode usar nesses pontos. Então, laser, magneto, stipper, as esferinhas de aurículo, como que usa cada uma delas, da indicação dos pontos que eu dou aqui. E termino o livro com um capítulo sobre receitas, né? Então, assim, como que você pode juntar os alimentos das tabelas e transformar isso em receitas para você se curar no seu dia a dia. Então, gente, foi um livro que ele envolve tudo que o Facilitando a Acupuntura que o canal Facilitando a Acupuntura ele trazendo um pouco de alimentação, um pouco de ponto, um pouco de aurículo, um pouco de materiais e como trata síndromes, como trata 5 elementos de uma forma deliciosa de ler, super simples, super bem ilustrado, super colorido, né? Uma forma muito didática para você aí aprender acupuntura, aprender medicina chinesa ou fixar o seu conhecimento de medicina chinesa. Para todos os públicos, para todos os curiosos, profissionais, não profissionais, eu indico essa leitura. Então, escrito por mim com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí na próxima semana com um vídeo novo. Beijo grande e até a próxima, pessoal!